Bom dia, igreja. Feliz sábado. Que Deus te abençoe muito nesse dia. Que você possa, de fato, se sentir abençoado por Ele nesse sábado. Um dia de descanso que a gente pode vir à casa dEle, parar com as nossas atividades corriqueiras e vir cultuar a Deus na sua casa. Isso é maravilhoso. Nos dias que a gente está tão corrido, as coisas estão acontecendo normalmente, a gente pode presenciar a Deus aqui, nesse templo no tempo. Que Deus possa te abençoar muito hoje. Aqui hoje tem alguns membros da igreja, também alguns alunos meus, e no começo do ano, eu dava aula como se eu estivesse pregando. Agora eu acho que eu prego como se eu estivesse dando aula. São tantas aulas semanais, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema muito especial da Bíblia com vocês. Um tema que eu gosto muito. Só que antes disso, eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos aí. Pai querido, que o Senhor possa falar aqui, Pai. Que o Senhor tire o eu nesse momento, o homem que aqui está, e o Senhor possa falar através de mim. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acho que a batalha de todas as pessoas, uma das principais batalhas que o ser humano tem, é ser completamente dependente de Deus. Eu acho que ser dependente de Deus é algo muito difícil, é muito difícil. A nossa natureza, ela não contribui com isso. A nossa natureza contribui com o quê? Para que nós sejamos independentes dele. Não foi isso que Adão fez lá no Éden? Se tornou independente de Deus. No Salmo 51, Davi vai falar assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu o quê? A minha mãe. Mostrando que todo ser humano que nasce pós o lapso de Adão e Eva lá no Éden, nasce com uma coisa chamada natureza pecaminosa, e provavelmente você já ouviu muito, no seu tempo de igreja, falar sobre isso. Você que é novo na igreja, ou está conhecendo agora, você está compreendendo o que é natureza pecaminosa, né, Bruno? Está entendendo que nós nascemos na iniquidade, e houve um lapso lá no Éden, e eu sou, infelizmente, prejudicado por esse lapso que aconteceu lá, pela natureza pecaminosa. E o interessante disso é que dali em diante, toda a raça humana tentou e tenta constantemente ser independente de Deus, ser o seu próprio Deus. Foi isso que Adão tentou fazer. A Bíblia vai, de Gênesis 3 em diante até Apocalipse, é uma luta para adoração. O diabo lutando de um lado para a adoração do ser humano, e Deus lutando do outro lado, para mostrar que a adoração verdadeira tem que ser dedicada somente a Ele. E isso é incrível. No meio dessas histórias, de todo esse arcabouço que você lê no seu ano bíblico, você encontra histórias de homens de Deus, homens que fizeram coisas incríveis, e do nada fizeram coisas horrendas. Vamos dar um exemplo aqui. Abraão, o pai da fé, que não teve fé, foi lá e teve um filho com uma escrava. O pai da fé que não teve fé, que não esperou em Deus. E não só isso, Pedro, em um momento ele é usado por Deus, por Jesus Cristo, e Jesus fala assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão. E logo depois desse momento, Jesus dá uma bronca nele e fala assim: Pedro, arreda Satanás. Momentos que oscilam entre a dependência de Deus e a independência do mesmo. Momentos em que oscilam entre Deus ser o meu Deus e eu ser o meu Deus. Você vive isso todo dia. Eu vivo isso todos os dias. Todos os dias. Eu tento resolver os problemas da minha vida com as minhas próprias mãos. Sim ou não? O que você acha? Você tenta resolver o problema da sua vida com as suas próprias mãos. Isso é natural da natureza caída do ser humano. 2 Samuel 11, abra sua Bíblia aí comigo. Vai falar sobre a história de um homem que infelizmente pecou em um determinado momento.
Em um determinado momento da sua história, ele pisa na bola. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Você está vendo as controvérsias da Bíblia aqui? Mostrando para a gente essas controvérsias. Homem de Deus se torna um homem do diabo, infelizmente usado pelo diabo. Isso acontece a todo tempo. A questão é que eu e você precisamos estar firmes na rocha, para não deixar que chegue até esse ponto. 2 Samuel 11 vai contar a história do adultério de Davi. Infelizmente, o maior erro que Davi cometeu. E esse erro dele aqui em 2 Samuel 11 acarreta em erros futuros e consequências muito graves para a sua família. Se você dá uma olhada na história da família de Davi, de todos os seus filhos, você queria ter essa história? Não, tenho certeza que não. Absalão matou o seu irmão Amnon. Estou certo ou errado? Estou certo, sim ou não? Por que ele matou o seu irmão Amnon? Porque Amnon tinha estuprado a sua irmã. A irmã de Absalão legítima, que também era filha de Davi. Só isso aí já é o suficiente para não querer ter a vida de Davi. E teve mais. Quando Salomão sobe ao reino, como rei de Israel, Adonias queria prejudicá-lo, e ele teve que executar Adonias, irmão também. Que consequência? Por conta disso aqui, por conta desse ato aqui. A Bíblia vai falar em 2 Samuel 11, verso 1, assim, ó: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. A Bíblia começa dizendo que num tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. E o interessante disso é que no mundo antigo, no mundo do Antigo Testamento, as guerras não aconteciam como hoje, como uma batalha emergencial. O presidente de tal lugar fica chateado com o imperador, o presidente de tal lugar, e acontece uma guerra. Não. No Antigo Testamento você vai ver que as guerras, elas tinham temporadas abertas. Você vai ver isso com Saul, você vai ver isso com Davi principalmente, que decorrido no tempo de ir para a guerra, todos os reis iam cumprir aquilo que fora proposto durante o ano todo. Durante o ano todo, eles planejavam para estar lá. Então, o trabalho durante o ano era físico, mental e espiritual. Davi não indo para a guerra, você acha que ele trabalhou uma dessas três áreas? Sim ou não? Não, ele não trabalhou. No fim do ano, ou nas férias, se assim eu posso dizer, eles iam para essas batalhas. E eu tenho certeza que o menor soldado do exército de Davi, que tinha um filho, que tinha uma família, falava para o seu filho assim, ó: olha só, filho, final do ano ou no meio do ano, a gente vai para a guerra com o rei Davi. O pai pode não voltar mais dessa guerra. Ora pelo pai. E ali a preparação física, preparação espiritual, entendendo que eles estavam fazendo um trabalho de Deus. Fazendo um trabalho de Deus no Antigo Testamento. Havia uma preparação espiritual. O fato de Davi ficar em Jerusalém, meus irmãos, mostra que ele negligenciou tudo isso. Ele negligenciou tudo isso. Quando ele chega de frente com o gigante Golias, o que ele fala? Eu venho até a ti, em nome do Senhor. E ele relembra o que Deus tinha feito por ele aonde? No passado, com o leão e com o urso. Você lembra lá? Ele relembra isso. Só que nesse momento, o verso é claro em mostrar uma contradição para a gente. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. O fato é, irmãos, que eu não sei por que Davi ficou em Jerusalém. A Bíblia não fala o porquê. Será que ele estava se achando demais? Será que ele já tinha lutado muitas lutas? Será que ele já estava bem visto diante do povo? Será que ele estava passando mal? Será que ele tinha negócios para resolver em Jerusalém? De fato, eu não sei te explicar. Eu não sei te dar uma resposta para isso. Mas uma coisa eu sei. Se você, um guerreiro que está longe da guerra, um time que não vai disputar um campeonato, ele automaticamente perde por WO.
é uma carta branca. Você está perdendo a guerra. Estar onde você não deveria estar é ruim para a sua vida. Provavelmente você, em algum momento na sua vida, já parou para pensar assim: olha, eu não deveria estar aqui. Aqui não é o meu lugar. Eu fui criado na igreja, criado aos pés do Senhor, e eu estou nesse lugar que não é para eu estar aqui. Deus está me chamando para sair daqui. Só que para pensar comigo. O rei Davi, ele teve 2 grandes momentos. O primeiro momento foi contra o gigante Golias, e o segundo momento foi aqui, nesse fatídico erro. O primeiro momento não era para ele ir para a guerra e ele foi e se tornou um herói. No segundo momento, era para ele ir para a guerra e não foi e se tornou um vilão. Tudo isso porque se tornou um guerreiro longe da guerra e tentou ser independente de Deus. No primeiro momento, não era para ele ir para a guerra e ele foi e se tornou um herói. No segundo momento, era para ele ir para a guerra como rei e não foi e se tornou um vilão. Tudo isso por querer ser independente de Deus. Davi é conhecido como o maior rei que Israel já teve. Quando ele, no final da sua vida, agradecendo ao Senhor, ele queria construir um templo. E Deus falou: olha, você não vai construir o templo. Por quê? Porque você tem muitos sangues nas suas mãos. Deixa para o seu filho. Você está vendo para o que Davi foi chamado? Para ser um líder político, vencer as guerras que Saul não venceu, vencer as guerras que precisavam ser vencidas. E o interessante disso, irmãos, como aplicar isso para o meu dia hoje? O que tem sido a sua guerra, se assim eu posso dizer? Deus tem te dado um cargo na igreja. Deus tem te dado uma missão no seu trabalho. Será que você está cumprindo isso? Ou você está sendo um guerreiro longe da guerra? Quantas oportunidades que Deus está colocando na sua frente e você está perdendo? O que aconteceu aqui? A narrativa de 2 Samuel é muito interessante. 2 Samuel 11, verso 2, olha o que diz aí. Lê comigo. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Depois que ele fica em Jerusalém, o verso 2 me revela muita coisa. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Irmãos, o período da tarde é a partir de que horas, mais ou menos? Meio-dia? O período da tarde é a partir de meio-dia, né, mais ou menos. Olha só a hora que Davi levantou do seu leito. Você acha que nesse dia ele estudou a lição da escola sabatina dele? Leu a Bíblia dele? Você acha que nesse dia ele orou ao Senhor? Ele estava confortável. E nas batalhas? Você acha que nas batalhas, quando ele estava acampado com Israel em tendas, você acha que ele não era o primeiro a levantar? Você não acha que ele não era o primeiro a levantar e acordar os soldados, a tocar as trombetas? Era porque ele tinha uma responsabilidade diante do povo. Uma responsabilidade que Deus colocou sobre ele. Só que nesse momento ele estava confortável. E foi quebrando mandamento após mandamento. E o restante do verso fala assim, ó. Andava passeando no terraço, na casa real, e daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Depois daqui você conhece todo o desenrolar da história. Com uma espécie de carteiraço de rei de Israel, falando assim, ó, eu sou o rei de Israel, Joabe, vai lá chamar ela. Joabe vai, chama a mulher que estava ali, e todo Israel estava na batalha. Todo Israel estava na guerra, só Davi estava lá. E o que acontece? Ele chama a mulher para o seu palácio com esse carteiraço, e infelizmente cai em pecado. E irmãos, uma outra aplicação para isso. Deus, ele coloca você em determinados cargos na sua vida, no seu trabalho, para você servi-lo e não ser independente dele. Entende isso? E não ser independente dele. Nesse momento aqui, Davi, ele usou da carteirada, ele usou da sua autoridade para fazer o quê? Ele usou da sua autoridade para ser independente de Deus.
Usar de autoridade é atitude do remanescente? Como um carteiraço? Sim ou não? Não. É a atitude do remanescente da Babilônia. Davi, nesse momento, ele, infelizmente, cai em pecado. A Bíblia vai falar que ele adultera com aquela mulher e manda ela embora, e ela vai embora, e logo depois ele recebe a notícia. E qual era a notícia? Que ela estava grávida. E agora? Ela estava grávida, ele tinha adulterado, todo o povo iria saber, os homens iam chegar da guerra, e com certeza, se ficassem sabendo daquilo, os homens iam matar o próprio rei deles. A que ponto Davi chegou? Olha só, irmãos. A que ponto chegou? Só que aí Davi, como um rei estrategista de guerra, ele tem uma ideia. Opa, vou fazer o seguinte, vou chamar Urias, que é quem? Que é o esposo dela, para vir para cá. O esposo dela estava onde? Na guerra. Agora, quando Davi chama Urias para estar junto dele, para tentar apagar esse pecado, e ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vou liberar Urias da guerra. Ele vai voltar para casa, vai dormir com a esposa, e o filho é de quem? De Urias, não o meu. Entendeu? Esperto a sacada, rapidamente ele entendeu o que ele poderia fazer. Só que a resposta de Urias no verso 11 é uma resposta de um homem segundo o coração de Deus. Você está vendo que o texto está querendo dizer isso para a gente? O homem segundo o coração de Deus não é mais o homem segundo o coração de Deus. Urias se torna o homem segundo o coração de Deus aqui, nessa história. Olha o que Urias fala, irmãos. Olha o que Urias fala. No verso 11. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar com a minha mulher, tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, que eu não farei tal coisa. Aqui está claro quem é o homem de Deus da história, quem é o homem segundo o coração de Deus. E o interessante disso, meus queridos, é que Urias, ele não era israelita. Não é à toa que Urias é chamado de Urias o Eteu, nos versos anteriores. Urias o Eteu, ele não era israelita. Um homem que não era israelita estava sendo mais fiel a Deus do que o próprio representante de Deus para o seu povo. Isso é incrível. O que a gente lê aqui, a gente fala, não, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso são as pedras falando. Quando Saul, nas suas expedições como rei, ele invade a terra de Urias, ele traz Urias ainda criança. Você vai ler isso no Patriarcas, ainda criança, e Urias é educado aos pés dos ensinamentos judaicos e dos ensinamentos do povo de Deus. E a gente chega nesse ponto aqui que o próprio rei de Israel, o representante de Deus para o seu povo, estava cometendo tal coisa. E Urias cita objetos sagrados como a Arca da Aliança. Ele fala, olha rei, a Arca da Aliança está em tendas, e eu vou entrar para minha casa para deitar com a minha esposa. A última vez que a Arca de Israel ficou em tendas para a guerra, Ofni e Finéias foram mortos. E os filisteus pegaram a Arca de Israel e levaram para a terra deles, e o que aconteceu? Um morticínio, todo mundo começou a morrer, e eles colocaram a arca numa carroça e mandaram de volta, e os bois foram levando em direção ao país de Israel. Olha que sagrado que esse objeto era. E Davi estava infligindo o âmago da fé judaica, da fé israelita. Tudo isso porque em um momento ele decidiu ser independente de Deus. Ele decidiu tomar decisões por si mesmo. Nós, constantemente na nossa vida, a gente vai se deparar com Davi ou Urias. Em momentos, você vai se deparar, será que eu sou Davi ou será que eu sou Urias? Você vai se deparar com você mesmo ou com Deus. Você vai ser independente dele ou dependente dele.
Se você sai da sua casa todos os dias pensando assim, eu estou em um grande conflito, você vai conseguir entender que você está dependente dele. A Bíblia vai falar depois que isso que Davi fizera foi algo muito prejudicial para ele e desagradou o Senhor. Só que eu quero que você vá agora em Mateus capítulo 4. Jesus constantemente é chamado de filho de quem? Filho de Davi. Só que ele justamente faz aquilo que Davi não faz. Jesus, ele continua sendo, como sempre foi, em todos os evangelhos, dependente completamente do Pai. Em João capítulo 8, ele fala assim, eu não faço nada por mim mesmo, todo o poder que eu tenho vem de meu Pai. Dependência de Deus. O segundo Adão, o perfeito Adão. A Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 4, é o momento em que Jesus ele é levado para o deserto. Só que eu quero recapitular com você a história até aqui. Antes disso, antes de ser levado ao deserto, Jesus Cristo passa por momentos que confirmam o ministério dele. Por exemplo, ele chega até na Galileia para ser batizado por João Batista, e ele chega lá sabendo de tudo o que ele deveria fazer. Sabendo de tudo. João fala assim, mas eu que preciso ser batizado por você, e tu vens a mim? E Jesus fala assim, não, é para cumprir com toda a justiça, para cumprir com o que fora dito pelos profetas. E João batiza. E a confirmação maior vem quando a divindade está toda representada ali. O filho saindo da água, o pai falando assim, esse é meu filho amado por quem me comprazo, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Teria confirmação melhor para o ministério de Jesus do que essa? Não. Não tinha confirmação melhor. E é interessante disso, que em Lucas 4, a ideia de ministério de Jesus era uma. Ele fala assim, ó, Deus me ungiu para evangelizar as pessoas, para evangelizar os gentios, para dar vista aos cegos, dar liberdade aos cativos, liberdade aos oprimidos. Só que o interessante disso, que essa ideia de Jesus de ministério, ela é ampliada em Mateus capítulo 4. Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 4, Deus leva Jesus para resolver um problema escatológico, um problema a nível de universo. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Mateus capítulo 4 e Gênesis 3 é o mesmo capítulo. É o mesmo capítulo. Só que com um Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão. É o mesmo. Mateus capítulo 4 quer levar a gente para Gênesis 3. Olha só comigo. Mateus 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser lá tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Lembra? No Gênesis capítulo 3, a gente tem a serpente aparecendo. Em Mateus capítulo 4, nós temos o tentador aparecendo, que são os mesmos. Em Gênesis 3, a gente tem uma tentação envolvendo comida. Em Mateus capítulo 4, a gente tem uma tentação envolvendo comida. Em Gênesis 3, a gente tem o primeiro Adão. Em Mateus capítulo 4, a gente tem o segundo Adão. Só que o que acontece? O que o diabo de fato ofereceu para Jesus aqui? Foi comida? Não. Foi a independência de Deus. Aqui, em Mateus capítulo 4, o diabo oferece a independência de Deus. Ele coloca em xeque justamente aquilo que Deus tinha falado no batismo. Ele fala assim, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele coloca em xeque justamente aquilo que Deus tinha falado. Esse é meu filho amado por quem eu me alegro. Você sabe por quê? Porque 40 dias com fome
sem comer em jejum, provavelmente passou na cabeça de Jesus: será que é esse o ministério que o meu pai queria? Será que é esse o ministério? E o diabo chega no momento mais eficaz, no momento que ele estava mais debilitado, assim como ele chegou no momento mais debilitado no Éden, quando o casal estava separado, e falou: foi assim que Deus disse? Você é filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pães. Nesse momento aqui, o diabo oferece para Jesus a independência, que é o quê? Falar assim: você é Deus, você pode ser Deus, usa o seu poder de Deus. Se Jesus tivesse feito isso aqui, se Jesus tivesse transformado pedra em pão, o que ele ia estar dizendo para o universo? Eu sou Deus, eu posso. É justamente isso que não pode, o carteiraço, sabe? É justamente isso que Deus não queria que ele fizesse. Por quê? Na cláusula do plano da salvação, em Filipenses capítulo 2, Paulo vai falar sobre como que Jesus veio. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, porque subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, se tornando em figura de homens, e a si mesmo se humilhou, até a morte e morte de cruz. Igual ao homem totalmente, 100% homem e 100% Deus. Nesse momento aqui, o diabo mostra a independência. Só que a resposta de Jesus é incrível. Ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você sabe, irmãos, era essa a resposta que Adão tinha que ter dado para a serpente. Era essa a resposta que Eva tinha que ter dado para a serpente. Só que no Novo Testamento agora a gente tem o verdadeiro Adão falando a resposta que o primeiro Adão tinha que ter dado. Você sabe por quê? Porque antes disso, lá no Éden, Deus falou assim: olha, de toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer. Só que quando, vai na sua Bíblia lá em Gênesis 3 comigo. Só que quando o diabo aparece, ele coloca em xeque isso, assim como ele fez com o primeiro Adão. Ele coloca em xeque isso. Abra comigo, Gênesis 3, verso 4. Gênesis capítulo 3, verso 4. Diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Agora olha só, ele oferecendo para a mulher a mesma coisa, a independência de Deus. Preste bem atenção aí. Porque Deus sabe em que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Aqui está, irmãos. Aqui está a independência. O diabo ofereceu a independência para Cristo. Ele ofereceu a independência para Adão. E ele oferece a independência de Deus para mim e para você. Só que de fato, eu e você, nós precisamos, assim como Jesus, sermos constantemente dependentes dele. Dependente de Deus. E isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer, porque isso vai totalmente contra a nossa natureza, que é uma natureza pecaminosa. E o interessante disso é que o verso 6 vai dizer assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A Bíblia em Hebreus 11 vai dizer que a fé é justamente a convicção de fatos que você não pode ver. Que você não pode ver. Nesse momento aqui, Adão, o casal, não agiu pela fé. Agora Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, e em toda a sua vida nos evangelhos, ele agiu pela fé, porque ele vivia pelo que saía da boca de Deus, e não pelo que ele via. Entre você ver algo, e você acreditar pela fé, é melhor você acreditar. A Bíblia vai falar em Gálatas que ainda que um anjo do céu desça mostrando outro evangelho para a gente tem que falar o quê? Isso é anátema. Por quê? Porque a fé não é aquilo que eu vejo, mas é a convicção dos fatos que você não pode ver. Ser dependente de Deus.
Foi isso que Davi não fez. Por quê? Por conta do orgulho. Foi isso que Lúcifer lá no céu não fez. E a gente, nós, cristãos modernos hoje, nós somos confrontados justamente com isso todos os dias. Contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Há uma batalha que culmina na adoração. Apocalipse 13, Apocalipse 14. No final, tudo vai culminar entre quem você adora. Se você tem o selo de Deus, que é a justificação pela fé, manifestado na guarda dos mandamentos, ou a marca da besta. Isso culmina na adoração. Mas o começo dessa luta é de fato a independência ou dependência de Deus. Deus chama você hoje, meu irmão, para ser completamente dependente dele, em tudo. É uma das batalhas mais difíceis da raça humana, é ser completamente dependente de Deus. Mas Deus chama você para essa luta. Tudo seria resolvido se Davi tivesse ido para a guerra. Se ele fosse para a guerra, ele continuaria sendo dependente de Deus. Mesmo estando fraco, a gente não sabe o que aconteceu de fato. Mesmo estando com algum problema, se ele fosse fazer o que Deus pediu para ele fazer, Deus ia mandar até um anjo do céu se necessário, porque ele estava sendo dependente de Deus. O primeiro Adão escolheu ser independente, o segundo escolheu ser dependente a qualquer custo. E é isso que ele comunica a mim e a você. Amém? Que Deus te abençoe muito nesse dia, que você lembre dessas histórias, especialmente da história de Davi. Davi foi cometendo pecado após pecado. Primeiro ele começou ficando em Jerusalém, escolhendo ser independente. Ele cobiçou, matou, adulterou, mentiu. Ele quebrou todos os mandamentos por uma escolha, por ser independente. Mas hoje você tem a oportunidade de escolher ser dependente dele. Então aceita fazer o estudo bíblico que tantas pessoas estão te convidando. Aceita vir de fato para a casa de Deus. Aceita de fato ter um relacionamento com Ele. Aceita de fato a ser batizado, que é a melhor decisão que você pode fazer, que você pode escolher. Que Deus te abençoe hoje. Eu convido agora a igreja a se colocar em pé para a gente orar. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos ajude, Pai, na nossa caminhada cristã, constantemente a sermos dependentes de Ti. Entender que a gente precisa de Ti a todo momento, Pai, em todos os âmbitos da nossa vida. A gente aprende, Pai, com Adão e Eva, a gente aprende com o Senhor, e a gente aprende com Davi, com todas as histórias da Bíblia. Mas tudo isso, Pai, vai culminar em quem a gente adora. E nós aqui da Igreja Adventista de Blumenau, nós queremos adorar somente a Ti, Pai. Que o Senhor abençoe a cada irmão aqui, a cada pessoa que ouviu essas palavras, Pai, e que elas possam de fato a ser impressas na nossa mente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.